Annyeonghaseyo Yorobun, aqui é o Elias do Coreano Passo a Passo, e essa é a quinta videoaula do nosso blog. Na lição de hoje, veremos conjugar o verbo hadar, o verbo fazer, no tempo presente. Na última lição, vimos como conjugar um verbo coreano no tempo presente. Apesar da regularidade, há alguns verbos que fogem daquelas regrinhas, e é um deles que veremos na lição de hoje. O verbo hadar significa fazer, e é o mais utilizado na língua coreana, pois quando unido a substantivos, que indicam ação ou comportamento, ele ganha novos significados e torna a língua mais dinâmica. Vejamos a sua conjugação no tempo presente. Hadar é o verbo no infinitivo, pois termina em ta, e sua conjugação no presente é reo. Reo. Reo significa eu faço, você faz, ele faz, nós fazemos, etc., pois os verbos em coreano não são conjugados pela pessoa. Bem, vamos observar agora uma lista de substantivos em coreano, e a partir desses substantivos, veremos como formar novos verbos. Eu vou fazer a leitura desses substantivos e vocês veem o significado logo ao lado. Konbu, konbu, konbu. Kiok, ki-ok, kiok. Chonso, chonso, chonso. Yori, yori, yori. Dore, do-re, dore. Doryok, doryok, doryok. Undon, undon, undon. Sarang, saran, saran. Sengak, sengak, sengak. Il. Como dito anteriormente, combinando o verbo hadar, fazer, com substantivos, podemos formar novos verbos. Vamos ver quais são formados a partir das palavras acima. Bem, aqui temos uma lista, de um lado substantivos, e do outro lado o verbo hadar, que significa fazer. Quando a gente combina, por exemplo, o substantivo konbu, que significa estudo, com o verbo hadar, que significa fazer, temos o verbo konbu hadar, que significa estudar. Seguindo essa mesma lógica, vários outros verbos podem ser formados. Por exemplo, kiok significa memória, unido ao verbo hadar, forma o verbo kiok hadar, que significa lembrar. Chonso, limpeza. Chonso hadar, limpar. Chonso hadar. Yori significa prato, alimento. Yori hadar, cozinhar. Yori hadar. Dore, canção, música. Dore hadar. Dore hadar. Doryok significa esforço, esforço físico. Doryok hadar. Doryok hadar. Undon, exercício. Undon. Undon hadar. Sarang, amor. Sarang hadar, amar. Sarang hadar. Sarang hadar. Sengak, pensamento. Sengak hadar. Sengak hadar. Il, trabalho. Iradar. Iradar. Muito prático, né? Para pôr os verbos acima no tempo presente, precisamos apenas saber conjugar o verbo hadar, o que vimos como fazer no início da lição. Ou seja, o verbo hadar é um verbo irregular, logo sua conjugação não é hayo, mas sim reo. Então aqui temos o verbo konbu hadar, que significa estudar, logo precisamos apenas conjugar o verbo hadar no tempo presente, que é reo, e temos a forma konbu reo, que significa eu estudo. Konbu reo, eu estudo, você estuda, ele estuda, etc. Outro exemplo aqui com o verbo sarang hadar, que significa amar, no tempo presente ele se conjuga sarang reo. Ele ama, nós amamos, etc. Sarang reo. Talvez essas sejam das frases que os fãs de K-pop novatos mais ouvem quando eles começam a ver programas de shows ao vivo. Os fãs estão sempre lá gritando sarang reo, sarang reo. Pois é, significa eu amo você, ou nós amamos, ele ama, etc. Uma curiosidade sobre o verbo hadar é que ele vem sendo utilizado cada vez mais para criar novos verbos a partir de substantivos ingleses.
Muitos deles já foram parar no dicionário, enquanto que outros apenas fazem parte da gíria Konglish, que é uma espécie de linguagem onde se mistura o inglês com o coreano, devido à forte influência americana na Coreia do Sul. Por exemplo, temos o verbo 샤워하다, que significa tomar banho. Esse verbo 샤워하다 é composto da palavra shower, que significa banho, em inglês shower, mais o verbo 하다, que significa fazer. Logo, 샤워하다, tomar banho, em coreano. Outro exemplo é 쇼핑하다, que é composto do substantivo shopping, de origem inglesa, shopping, que significa compra, mais o verbo 하다. 쇼핑하다 forma fazer compras. E mais um que é computer하다, computer, que vem do inglês computer, que significa computador. Logo, computer하다 significa usar o computador. Para conjugar no tempo presente, é só conjugar o verbo 하다 como réu. Logo, eu tomo banho, 샤워해요. Eu faço compras, 쇼핑해요. Eu uso o computador, 컴퓨터해요. Bem, por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima videoaula. 안녕!